Olá, alunos, tudo bom? Vamos dar continuidade às nossas aulas. A nossa temática é ginástica. A gente está conhecendo algumas relações históricas e culturais da ginástica, bem como se apropriar de fundamentos, de elementos que vão constituir essa modalidade. Nessa aula em específico, a gente vai entender o conceito de fundamento, o que é um fundamento e quais são os fundamentos básicos da ginástica que são utilizados ali durante uma competição, durante a elaboração de um treino, de uma performance. A gente vai estar conhecendo esses fundamentos na aula de hoje. E o intuito da nossa aprendizagem é relacionar exercícios físicos e as suas diferentes capacidades físicas, mais em específico do conteúdo ginástica. Antes da gente começar a nossa aula, eu tenho algumas orientações. A primeira, a gente vai estar utilizando o nosso material didático, a nossa apostila. Vocês devem fazer a leitura da página 2 e 3. Além disso, nas páginas 2 e 3, está escrito lá o fundamento, salto, um exemplo. Vem embaixo a definição de salto e eu tenho um espaço em branco que vocês devem fazer o recorte de uma imagem ou um desenho do fundamento salto e colar ali. Se eu não conseguir a imagem, opinem por fazer o desenho, mas procurem imagem em revistas, jornais e coloquem lá no local que tem separado para fazer essa atividade, tá bom? Constitui-se os fundamentos da ginástica. Aí já vem dizendo aqui vários para gente: saltar, equilibrar, rolar, trepar, balançar ou embalar. Mas o que é um fundamento? Na verdade, antes de tudo, antes de saber quais são os fundamentos, eu tenho que entender o que é um fundamento. Fundamento são movimentações específicas padrão de cada modalidade. Por exemplo, se eu for pegar o conteúdo esporte, que é um conteúdo totalmente diferente da ginástica, lá eu tenho fundamentos também, e mais específicos nas modalidades. Por exemplo, no futebol. No futebol eu tenho fundamentos que são específicos da modalidade futebol. Eu tenho chute, eu tenho passe, eu tenho cabeceio. Então, esses fundamentos são os movimentos que eles devem ser realizados para que a atividade aconteça. Por exemplo, o futebol ele tem os fundamentos específicos dele e ali não entra o arremesso com as mãos, com exceção do goleiro. Mas no futebol, os outros jogadores eles não podem utilizar da mão. Então eu só utilizo o pé e para mim fazer esse deslocamento da bola para outro jogador, surgiu o fundamento passe. Então, fundamento é tudo aquilo que é específico de cada modalidade. Assim como na ginástica, para que eu consiga fazer uma composição, uma apresentação de ginástica, eu vou ter fundamentos específicos, como o salto, o equilíbrio, o rolar, o trepar, o balançar. Então, esses são fundamentos básicos. Percebam que a palavra fundamento, ela já vem da expressão fundamental, ok? O primeiro fundamento da ginástica que a gente vai conhecer é o saltar. Saltar é elevar-se do chão com o impulso dos pés, recaindo sobre o mesmo lugar, dar saltos, pular. Então, uma forma popular de chamar o salto é o pular. Eu coloquei aqui duas imagens para a gente analisar. Eu tenho a imagem 1, que é uma garota que está realizando o salto, e eu tenho a imagem 2, que é um garoto. Prestem atenção, percebam. Eu tenho diferença na execução desses saltos? Sim, eu tenho.
Na primeira imagem, se eu for prestar atenção, a garota, ela não afasta as pernas, ela salta com as pernas juntas, do início ao final. Mas na imagem 2, eu percebo que o garoto ele faz um afastamento, uma abertura das pernas, na fase aérea, quando ele está acima do solo. Então, eu percebo que no salto eu tenho variedades, eu tenho várias formas de saltar. Outro fundamento básico da ginástica é o equilibrar, que é permanecer em uma superfície vencendo a gravidade. Aqui eu tenho exemplo de duas posturas de equilíbrio. Eu tenho ali equilíbrio somente com um dos pés e eu tenho na segunda imagem equilíbrio utilizando os braços e as mãos. Outro fundamento que eu tenho dentro da ginástica é o trepar, que significa subir em suspensão pelos braços, com ou sem ajuda das pernas, em superfícies verticais ou inclinadas. Então, trepar é quando eu fico suspensa com as mãos na posição de agarre, me sustentando meu corpo com a força de braço. Outro fundamento que eu vou ter é o rolar e o girar, que é dar voltas sobre o eixo do próprio corpo. No rolar, que é a posição 1 aqui que o garotinho está fazendo, geralmente eu vou ter mudanças de postura. Ele está em pé, ele vai de ponta cabeça e faz a inversão. Já no girar, eu na posição em pé, só faço giros entre o meu próprio eixo. O próximo fundamento é balançar. Balançar é impulsionar-se, é dar ao corpo um movimento de vai e vem. Então, aqui no balançar, eu já estou nas imagens que eu tenho na posição de trepar, que eu estou fazendo o agarre com as mãos e fazendo a sustentação com o braço. Mas quando eu tomo impulso e desloco o meu corpo, projetando para frente e para trás, nesse movimento de vai e vem, isso é o que eu chamo de balançar, ok? Exercise for world champions, Simone Biles. Um videozinho da Simone Biles, um dos ícones da ginástica artística. Então, a gente vai assistir esse vídeo e durante a apresentação dela, observar os fundamentos que a gente viu anteriormente, tá bom? Então, a gente encerra essa aula de hoje sobre os fundamentos nesse videozinho que a gente assistiu da apresentação da Simone Biles. Como era uma apresentação de solo, deu muito ênfase
nos saltos e nos giros, mas eu consegui também ver a necessidade do equilíbrio e a gente viu que uma apresentação de ginástica, ela vai ser necessário a junção de vários fundamentos, e eu tenho, como a gente já citou antes, diversas variedades do saltar, do girar, do rolar. Então é isso, gente, até a próxima, estudem, fiquem bem, tchauzinho! A sua aula continua no próximo vídeo.